Vou compartilhar a tela. Então, o meu grande desejo é sair do túnel do trauma. O meu grande desejo é acompanhar as mulheres que estão nas suas casas, que estão em outras cidades, que gostam do conforto do trabalho online e que querem trocar, compartilhar a vida com outras pessoas que têm os mesmos objetivos, de dialogar e de se desenvolver, aprendendo algo novo. Então, essa ideia de volta à esperança é o meu desejo de que a gente comece a se mover e transforme algo tão presente no momento pós-pandemia que transformou os grupos, as sociedades e as pessoas. Temos estatísticas bastante comprometedoras dessa passagem da pandemia por nossas vidas. Houve muito estresse, e estresse continuado gera trauma. Estresse continuado acessa traumas antigos de infância que a gente nem sabia que tinha sido tocado por algum evento, que aquele evento foi tão agressivo, foi tão intenso, que alterou nosso modo de funcionar, nosso modo de existir. Então, por isso que eu criei esse título poético, De Volta à Esperança, saindo do túnel do trauma, imaginando que a esperança é luz e que o túnel tem escuridão. E assim nós vamos atravessar, fazer uma travessia. Então, aqui é uma imagem da roda da vida, dos ciclos da vida do planeta, da vida das pessoas, da vida dos grupos e comunidades. Vejam quanta coisa existe nessa imagem e que nos faz lembrar a vida desde o princípio. A vida de várias formas, a vida de vários lugares, a vida em várias épocas, e nos traz também um conforto de que nunca estamos sozinhos, de que não estamos sozinhos. Embora muitas vezes a gente se sinta só e não tenha a compartilhar, porque às vezes a gente não aprendeu a buscar canais,
pessoas específicas que nos que constitua a nossa rede de apoio. Eu acho linda essa imagem. É uma imagem mitológica. É uma imagem que faz muitas histórias, relembra a gente muitas histórias. Em princípio, até as eras, não é? Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, que nós estamos no segundo momento da Idade Contemporânea, que é o momento da Era da Informação. E aí, esse, essa, essa imagem vem trazer de outra forma, de forma menor, as nossas construções e transformações como sistema vivo. O mundo, o macro-universo e o micro-universo. O micro-universo, incluindo a chama da vida. Não sei se dá para vocês verem aqui no coração do bebê, bebê homem, não é? Bebê adulto, a chama da vida, a vida em continuidade. E aí vocês dá para vocês verem, vocês já conheciam essa imagem? Sabe? Conhecem a autora dessa imagem? Já ouviram falar na Frida Kahlo? Já Uma, ouvi falar da Frida Kahlo, mas eu não conhecia essa imagem, não. a Frida Kahlo, uma pintora latina, né, latino-americana, que faz na no desenho, na pintura, a imagem da criação e da construção do mundo, do menor para o maior. E aí nós podemos nos deliciar aqui olhando o menor, do menor para o maior e do maior para o menor. Vocês veem os dias e as noites, os astros, a mãe terra, as mulheres que habitam a Mãe Terra e a criação das mulheres que gestam, né? A multiplicação da espécie. E a natureza, né? Em torno, quer dizer, a espécie humana em torno da natureza. Isso é um processo constante de construção de corpos, que são desenvolvidos desde o estágio embriológico até a morte. Por exemplo, na Terra, há espaços que estão morrendo devido ao descuido ou devido às transformações do próprio universo, a partir dos fenômenos que acontecem. E dos humanos, que são eternos enquanto sociedade e são impermanentes enquanto ser individual, né? Assim, a gente pode viajar nessas imagens, observando o processo e os resultados, que são as transformações guiadas por um programa que é dado geneticamente e também é, as transformações construídas voluntariamente pela própria produção da existência, não é? A existência humana criando algo novo e completando a natureza, porém, em seus excessos e suas faltas, desconstruindo a natureza, com todos os seus eventos, encontros e relacionamentos. Eu quero que vocês vejam a imagem e viagem. Se tiver um papel e uma caneta na mão, escrevam. Escrevam
o que vocês sentem quando veem as cores, as formas e os pensamentos que chegam para vocês. Escrevam uma palavra para vocês mesmas, porque esse já é o começo do nosso trabalho. Aqui. Aqui eu coloquei um pensamento de um cronista brasileiro de tempos passados, não é? Do século XX, não é? Nós estamos no século XXI, do século XX. Veja, dá para vocês verem o que é isso que está aí no centro? Que entidade que está aí no centro? O que será isso? Estou adiantando, é uma parte do nosso corpo. É uma parte que é responsável pela gerência da nossa inteligência organísmica. É uma parte do corpo que faz memórias explícitas. Veja o pensamento. De tudo ficaram algumas coisas. Fazer da interrupção um novo caminho. Fazer da queda um passo de dança. Do medo, uma escada. Do sono, uma ponte. E da procura, um encontro. Vejam o que isso lembra vocês. Vejam em que isso toca vocês, as cores, as formas, as palavras, a linguagem em si. Em que isso toca vocês? Você se sente sensível a esse conjunto de informações do nosso universo? E aí eu trago mais objetivamente e de uma forma mais desnudada a imagem anterior. Lá é o cérebro, no contexto do universo, sob uma forma de alegoria. Aqui é a realidade. O nosso cérebro é nosso gerente. O nosso cérebro gerencia todos os cérebro e seu sistema nervoso gerencia todos os nossos sistemas, todos os nossos órgãos e faz a memória implícita, aquela memória que a gente não sabe dizer, mas que está aqui construindo o nosso dia a dia da nossa existência. Por isso que esse autor, que é um neurocientista, ele diz: a experiência da vida como processo abre portas para uma nova visão do ser humano. Trabalhar com esse processo de ver o todo e ver as partes aprofunda o prazer e concretiza o potencial e gera estilos de vida. Veja que dentro do nosso cérebro, dentro da nossa cabeça e no funcionamento do nosso cérebro, somos vários. Somos o que pensa, somos o que faz e somos o que sente. Olha as expressões. E daí parte os comandos para o pensamento, para a ação e para as sensações. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, o tempo é para isso. Vejam. E assim,
diante do que vocês já viram, vocês estão vendo que eu estou compondo uma paisagem. Nós temos a linha da vida. A linha da nossa vida, que é gerenciada pelo nosso cérebro, pelo nosso coração e pelas nossas vísceras. O fiel da balança e a haste que sustenta os pratos, não é, da balança, aí está um corpo inteiro com cérebro, com coração e vísceras. Quem está de microfone aberto, feche, por favor. Isso, agora vai melhorar. Ainda não fechou. Acho que é você, Ida. Pronto? Pronto. Não, ainda não. Eu não sei fechar por aqui. Se você souber, Carol, me fala para eu tirar o som. Então, vejam, a nossa linha, a linha da vida humana. Será que sou eu? É gerenciada, não é? Pela pulsação, pela comunicação do cérebro com o coração através do pulso. Já imaginaram isso? Todo mundo está Agora eu acho que vai. Agora passou. Agora eu descobri. Então, deixa eu voltar aqui. Então, falando disso, nós vamos ver como é que nós vivemos, não é? Nós estamos falando das partes, vamos falar do todo. Olha só, algo que uma pessoa faz na vida e diz que porque andei sempre sobre os meus pés, às vezes doeu-me viver. Veja, essa pessoa atravessava pontes de pedras, sobre pedras montadas. Como será viver assim? Para ela dizer que às vezes doeu-me viver. O que é que você faz? O que é que você faz na sua vida? Qual é o seu estilo? Que às vezes dói viver. Você faz atividades com esse tipo de risco ou de coragem e riscos? Vê se você lembra, se você já fez. Isso é uma memória que pode ser atualizada agora como uma história vivida e agora considerada como outro valor. Mas, se você realizou algo com coragem e risco e doeu de fato, você está agora compreendendo que isso ficou uma marca de dor e é o que a gente chama de trauma. Algum evento que foi maior do que a nossa capacidade de suportar e que marcou a nossa vida. Parece uma atividade, parece uma dança, parece uma atividade tão linda, tão poética, no entanto, cheia de esforço e de risco.
E é assim a vida, é um trabalho de risco, que vale a pena viver. E é assim que a gente andou, as mulheres andaram por esse mundo afora e começaram a descobrir que poderia ter direitos, não só deveres, porque a história das mulheres, desde a antiguidade, é uma história de muito trabalho e de muita busca por espaço de autonomia e interdependência. Vejam, eu vou contar um pouco dessa história aqui. Olha, na Idade Antiga e na Idade Média, isso antes de Cristo, a Idade Antiga, não é? O trabalho das mulheres era doméstico, agrícola, em ordens religiosas e monásticas, sem reconhecimento ou compensação justa. Na Idade Moderna, elas passaram, era um trabalho, aliás, o trabalho agrícola no campo, que não deixava de ser uma extensão da casa. O trabalho doméstico em casa, o trabalho em ordens religiosas em casa, em reclusão. Já na Idade Moderna, as mulheres saíram, foram para fora de casa e foram para grupos onde começaram a ter outras relações, não só a relação com a família, mas relações de trabalho. Só que esse trabalho era em condições extremamente difíceis e perigosas, com longas jornadas de trabalho e baixos salários, sem reconhecimento. Mas a partir do século XIX, 1847, surgiu a Lei das 10 horas na Inglaterra, que limitava a jornada de trabalho de mulheres e crianças nas fábricas para 10 horas. Vejam, era extenuante, era sem limite e sem respeito. Imaginem quantos anos se passaram até chegar a 1847. 1848 surgiu uma convenção que foi a primeira convenção pelo direito das mulheres, agora nos Estados Unidos, marcando o início do movimento pelos direitos trabalhistas das mulheres. Olha, era século XIX isso. Na idade contemporânea, início do século XX, houve a criação de uma organização que defendia os direitos das trabalhadoras, promovendo condições melhores de trabalho e salários justos. Vejam, já a partir de 1900. 1903. Em 1911, houve um incêndio em Nova York que foi uma tragédia, que resultou na morte de 146 trabalhadores, a maioria mulheres, levando a uma maior conscientização e reforma nas leis trabalhistas. Nos meados do século XX, veja, são eventos esparsos, não tem continuidade. Só quando acontece algo trágico que se começa a mudar. Então, em 1943, quer dizer, mais de 80 anos atrás, se estabeleceu o salário mínimo. Antes não existia salário mínimo, era um salário que davam o quanto queriam. Aí veio o salário mínimo, beneficiando as mulheres trabalhadoras. Veio a Carta das Nações Unidas depois,
que estabeleceu a igualdade de gênero como um direito funcional e que ainda hoje as mulheres ainda recebem menos que homens em alguns setores. Já no final do século XX, aqui tem meados, no final do século XX, em 1974, veja, há 50 anos, menos de 50 anos atrás, 50 anos, eu acho, houve a criação da Comissão Interamericana das Mulheres, que promovia o direito das mulheres nas Américas, que ainda era mais atrasada do que na Europa. Em 1985, é que a Organização Internacional do Trabalho reconheceu o direito dos trabalhadores domésticos. Lembram? Os trabalhadores domésticos, as mulheres trabalhadoras domésticas, não tinham nenhum trabalho remunerado nem reconhecido como trabalho. O trabalho de casa não era reconhecido. E aí começou a ser reconhecido, eu me lembro, há poucos anos, 1985, e a mulher passou a ter direito a contribuir e o dever de contribuir e o direito de aposentar-se como prendas domésticas. Em 1993, poucos anos, não é? Mas pelo menos 50 anos, 51 anos, houve a declaração sobre a eliminação da violência contra a mulher. Então, a violência até aí era oculta, era não falada, não considerada, existindo com certeza sempre, porque o sistema patriarcal sempre submeteu a mulher aos seus princípios, aos seus prazeres, à sua supremacia, não é? Então, inclui o reconhecimento da exploração no trabalho como forma de violência também. O trabalho insano. Veja. Aí nós temos o século XXI, o qual nós estamos, terceiro milênio, que fala da criação da ONU Mulheres, estabelecimento da entidade ONU Mulheres para promover a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. Em 2011, a Convenção da OIT, Organização Internacional do Trabalho, também sobre o trabalho decente para trabalhadores domésticos, que define direitos específicos, garantindo melhores condições de trabalho e proteção social. E aí veio a pandemia. A pandemia destaca a importância das mulheres em setores essenciais, incluindo saúde, trabalho, saúde, educação e trabalho doméstico. E aí se escancaram as desigualdades persistentes no mercado de trabalho. Então, aí a gente tem a situação explicitada, reconhecida e começaram a surgir pesquisas para demonstrar o que está acontecendo com a população feminina, não é? Então, eu trago aqui dados sobre a anormalidade sanitária. Em tempos de anormalidade sanitária, as mulheres vêm suportando desproporcionalmente os impactos causados pela Covid. Este previsível estado de coisas presente nas endemias anteriores, como as outras pandemias, e depois, como a do vírus Ebola, escancara
iniquidades transnacionais a que estão submetidas mulheres em períodos de crise humanitária. Vocês viram quantas mulheres morreram na, na pandemia? E agora, perto de nós, quantas mulheres e crianças estão morrendo lá na guerra na faixa de Gaza? Então, são dados alarmantes no âmbito da violência doméstica e familiar. Os feminicídios aumentaram durante a pandemia e pós-pandemia 44,9% durante o período de isolamento social. Enquanto crimes letais, intencionais, como homicídios, praticados contra o restante da população, contra homens, se observou um decréscimo de 19%. O que parece que a gente pode entender que homens deixaram, homens matando mulheres, descarregavam seus impulsos instintivos e se regulavam com isso dentro de casa, com a violência doméstica. Veja, a vida das mulheres pós-pandemia no Brasil, eu tenho esses dois relatórios aqui. Tem uma pesquisa que foi feita o ano passado com mulheres de 18 a 65 anos, que mostra que 45% das mulheres brasileiras com o empobrecimento, a sobrecarga de cuidados e a violência doméstica têm um diagnóstico de ansiedade, depressão e outros tipos de transtorno mental. A ansiedade, transtorno mais comum no Brasil, faz parte do dia a dia de 6 em cada 10 mulheres brasileiras. Vocês estão acompanhando isso? Vocês estão sabendo disso? O índice de ansiedade e depressão do brasileiro. Vejam, esse outro relatório do Instituto Cactus, no ano passado também, uma entidade filantrópica e de direitos humanos, mostra que as mulheres apresentam menores índices de vitalidade, confiança e foco. Então, qual é a qualidade de vida que essas mulheres estão tendo? Vejam o que é vitalidade, confiança e foco. Vejam. A vitalidade do corpo biológico, que reflete a disposição e a capacidade de ação dos indivíduos para superar os desafios e as adversidades do cotidiano, assim como o sofrimento psíquico associado a eles e o seu sofrimento psíquico diante delas. Então, esse sofrimento biológico, que depois eu vou falar sobre as dores que isso gera, estão aqui evidenciadas em perda de vitalidade. O corpo psicológico, ou seja, a mulher, diante do sofrimento psíquico, perde a confiança, que reflete a autoestima e a autoeficácia. Hã? E o corpo social, não é? A saúde mental referente ao corpo social, à sociedade feminina, reflete a habilidade de um indivíduo se relacionar. Então, as mulheres estão com dificuldades de relacionamento na família, no trabalho, entre amigos. E isso é uma perda de qualidade de vida, é uma perda de potencial humano. Esses indicadores dados por essa pesquisa pode ser um termômetro para regular
a gente tomando conhecimento para regular as nossas escolhas, as nossas buscas, para a busca de uma melhoria dessa situação. Veja, o sofrimento psíquico afeta o sistema da vida, seja no ambiente econômico, seja sociocultural, seja psicológicos, condições psíquicas, seja nas instituições, seja crenças e valores, gerando eventos e fenômenos disruptivos, ou seja, perspectiva de mais doença. E aí eu pergunto: quantas dores, quantos tipos de sofrimento, de adoecimento novos a gente está ouvindo falar atualmente? Então, o sistema vida está doente. O sofrimento psíquico está se tornando uma epidemia. Aí também a gente aí vai olhar como é que está o mundo, né? O mundo em que vivemos é um mundo frágil, é um mundo não linear, é um mundo ansioso, é um mundo incompreensível. Essa é a característica. A predominância da gerência desse mundo tem sido sobre o capital financeiro, na mão de poucos, sempre suprimindo da mão de muitos. E aí nós temos um grande desafio. Para um mundo frágil, nós precisamos de ser resilientes, de desenvolver recursos de adaptação. Para um mundo não linear e lógico, nós temos que nos adaptar e agilizar nossas ações. Para um mundo ansioso, nós temos que ser empático, não é? Quantas vezes nós estamos tendo que acolher pessoas em sofrimento devido ao contexto ser tão provocador que temos que criar diálogos e suportar pessoas, encaminhando-as para seus processos de cuidado, não é? E o mundo incompreensível, a gente tem que colocar o dedo na ferida e criar algo novo. Vejam, esse é o nosso desafio. O desafio daquela garota que estava atravessando a ponte de pedras coladas era um. Agora, nós temos esses que são mais complexos. Era simples, eram algumas habilidades não tão dependentes quanto estas. Estas formam uma engrenagem que se torna muito trabalhoso a gente descobrir como achar uma saída. E sair da doença, não é? Então, o nosso foco são as mulheres. Como nós podemos gritar, como nós podemos trabalhar, como nós podemos reivindicar. E essa voz está sendo mais ouvida e está sendo mais gritada, não é? Como houve no passado a criação da ONU Mulheres, hoje já temos a Delegacia das Mulheres, e cada dia aumenta mais o repertório de possibilidades de as mulheres encontrarem, acharem, criarem novos direitos. Ou os direitos antigos serem de fato, começarem a ser de fato praticados, cumpridos.
Vejam, aqui estão expressões das mulheres nessa estatística de ansiedade e depressão. Vocês conhecem, ou vocês até mesmo já organizaram essa postura ou vivenciaram situações assim: espancamento, tristeza, desespero, dor, vergonha. Mulheres de todas as idades, vejam. E aí eu pergunto, você se achou em alguma dessa postura? Não precisa ser espancamento, não precisa ser assédio no trabalho. São perdas que a gente tem no dia a dia. São perdas inesperadas, como aconteceu no Rio Grande, perdas inesperadas, como aconteceu na pandemia, perdas esperadas como a perda de um emprego, ou a imposição de uma condição que não desejamos realizar. E isso gera transição, gera crise. Só que aqui eu estou me colocando, eu estou levantando todo esse quadro para mostrar a vocês que isso tem início, tem meio e tem fim. A questão é a gente aprender a atravessar essas situações. Vejam que a finalização não é fácil. A finalização é uma grande travessia. São coisas que já acabaram, que já não fazem mais sentido. Então, você tem coisas que não fazem mais sentido na sua vida e você não sabe como sair? Você já saiu dessas coisas difíceis e ainda está caminhando na areia movediça, passando de um lugar para outro, sabendo que o lugar novo é para você, mas que você ainda está no ar. Você já passou e já está num terreno novo, descobrindo algumas coisas que quer viver e comprometer-se? Então, sempre temos um túnel para atravessar e do outro lado sempre tem luz que realiza a nossa esperança. E a primeira realização da nossa esperança é a saúde, é o desenvolvimento das nossas competências, das nossas habilidades, dos nossos talentos de uma forma saudável, de uma forma organizada, de acordo com as nossas características, tanto genéticas quanto epigenéticas, ou seja, quanto aquelas que o ambiente nos oferece condição para desenvolver. E aí vocês vão ver que cada experiência de construção da vida, ela atravessa todas essas camadas. Você vê da pele aos ossos. Nós somos construídos organicamente como se fosse. Lembram daquela bonequinha russa, a matrioshka, uma dentro da outra? Então, a pele, os músculos, os nervos, os vasos, as vísceras, os ossos lá dentro. Todas essas células registram as nossas dificuldades e as nossas facilidades. Precisamos nos dar conta disso
para fazer essa construção organizada. E isso não se faz sozinho. Veja, aqui de outra forma, ó, aqui os ossos na frente até a, a construção do corpo, das camadas. É como se existíssemos assim. Podemos olhar um para o outro, podem olhar para mim e ver quantas camadas tem aqui para eu estar funcionando como eu estou agora. Então, o processo produz a mente que se torna consciente como um processo de transformação que emerge do aprendizado e do cuidado. Isso são processos biopsicossociais e práticas somáticas. É construção de um corpo, mente, corpo. Isso é como um bordado à mão. E isso pode se chamar, esse processo de transformação pode se chamar de processo de maturação do feto ao adulto que envelhece. Gostaram de ver essa imagem? Você se reconhece, você se acha, se encontra nessas camadas? Como é o seu sistema nervoso? Como é o seu sistema muscular? Como é o seu sistema hormonal? Dizendo de outra forma, como está a sua imunidade? Como está a sua capacidade física? Sua capacidade gastrointestinal? Capacidade cardiológica? Então, essas são imagens que evocam, que fazem a gente se lembrar disso. Vejam. E aí, como eu já falei antes, nosso cérebro e nosso sistema nervoso são gerentes desses corpos que falamos e desse corpo único e desse corpo que se constrói por camadas, não é? Então, ele está aqui, o nosso cérebro e seu sistema nervoso. Vejam, um tipo de sistema nervoso que está aqui no encéfalo e na medula, um outro tipo de sistema nervoso que está, assim, nervos que estão entranhados pelos nossos músculos, e nervos que saem do crânio e vão para os órgãos e são responsáveis pela circulação, respiração, digestão, animação e diversas emoções e ações. Então, é aqui que a gente precisa conhecer e saber gerenciar a nossa vida. Isso nos faz alcançar uma grandeza imensa de construção da vida sagrada, do sagrado da vida e das funções que nos dão bem-estar. Veja, esses corpos que vocês viram, todas essas considerações que eu fiz sobre a construção do corpo que nós fazemos e somos responsáveis, mostra que é um processo complexo de criação de formas e estruturas, modulando, ora mais, mais perto de vocês, mais longe de vocês, falando mais alto, me aquecendo mais, falando mais baixo, com mais calma, estabilizando e gerando camadas de existência, gerando minha capacidade de avançar, minha capacidade de estabilizar e a minha capacidade de retirada, que é necessário também, não é? Então, aqui dentro e aqui nessa compreensão, a gente vai encontrar sensações, pensamentos, imagens, percepções, emoções, movimentos, função executiva,
sexualidade e os outros ainda. Atenção, memória, imaginação, sentimentos, atitudes, ações, comportamentos, gestos, posturas que constituem uma linguagem. Como eu fiz agora, o corpo configura uma linguagem. Eu próxima, eu presente, eu ausente, ausente sem falar, sem me usar, eu sólida, eu macia. E não, tudo isso. Você sabe o que é sensação? Você sabe o que é pensamento? Você sabe o que é sentimento? Ou você usa indiscriminadamente? Será tão bom você saber o que é isso para você explicar para outra pessoa compartilhando experiências, para o médico quando você for fazer uma consulta, porque hoje o médico já espera que você fale o que você sente. O médico hoje não dá as cartas para nós. O médico hoje tem que dialogar conosco. E a gente sabe quando ele não quer e não sabe fazer. E a gente escolhe outro. Pois é. E não, isso é o que eu chamo de fazer um caminho novo, de sair do túnel. E aí eu coloquei novamente esse pensamento desse cronista brasileiro, Fernando Sabino, que é: façamos sempre um caminho novo, sempre a possibilidade da gente sair da escuridão, sair da queda para um passo de dança, do medo para uma escada, do sonho para uma ponte, da procura para um encontro. Vocês gostam de ver essa imagem e ver essa possibilidade de criar um caminho novo? E eu quero dizer mais uma coisa aqui, que a gente era muito acostumada a pensar que era assim, que fazer um caminho novo é pensar diferente. Não é isso, não. Vocês já ouviram falar na neurociências, que deu acesso a todos nós a vários conhecimentos sobre a vida do nosso corpo. E então, hoje, a gente pensa e faz. A gente pensa, sente e procura fazer algo para pensar diferente, para fazer diferente, para sentir diferente. Vocês lembram daquela expressão que se usava? Ah, eu não levo desaforo para casa. Aí outra diz: ah, eu não sei responder imediatamente. Pois é, hoje a gente pode aprender a responder corretamente sem desaforar, construindo relações mais seguras, mais profundas, mais verdadeiras e nos deixando mais competentes, mais felizes do que adiar uma resposta ou nunca dar nenhuma resposta. E isso eu chamo de esperança. Depois do túnel, o espaço é aberto para a transformação. Você gostou, não é, Mônica? Então, aí eu ponho mais uma outra imagem e digo para você: seja qual for o caminho que você escolher, um poeta já passou por ele antes. O poeta é a criação e nós podemos ser poetas a todo momento, quando reinventamos nossas vidas. Eu vou descompartilhar a tela e vou querer ouvir alguém. A Ieda colocou aqui que a palavra que gerou nela essas imagens foi gestação, cérebro. A Mônica colocou intensidade.
E vamos lá. Quem gostaria de. A Caroline clica na pessoa. Ah, tá. Foi me dando orientação, eu não estava vendo o chat. A Aurora saiu. E então, vamos conversar um pouquinho? O que é que vocês acham do que eu falei? O que é que vocês acharam em vocês? Ou como eu toquei vocês? Carmen, primeiro eu queria te dar os parabéns pelas imagens maravilhosas, Viajou? né? Hein? Você viajou? Nossa, mas foi. Tanto que a palavra que eu coloquei foi intensidade, sabe? Porque estava muito forte aquelas imagens e É. muito significativas, então me tocaram muito essas imagens, eu gostei demais, né? Forte para mais, não é? Forte é, para te, vamos dizer, expandir. É uma mobilização muito grande, né? Que essas imagens promovem, Isso. né? E depois a gente vê a seguinte, como que você colocou que como que a Covid, né, ela provocou um acréscimo, um aumento da agressão contra as mulheres, É, né? Então, o fato de ficarmos confinados, de ficarmos presos, né, isso gerou uma agressão violenta, tanto física como emocional, é, né? Como você colocou, né? Porque aí já não tinha mais uma distração, as pessoas não podiam mais fugir, né? Sair, beber, jogar, né? Fazer atividade física, caminhar, correr. Então aquilo ficou tudo muito reprimido. Então é muito interessante isso, que realmente, né, como você colocou, provocou um aumento da violência, assim, em níveis nunca visto antes. exatamente. Quer dizer, E viol... como diz assim, os homens deixaram de brigar na rua, de matar na rua, porque já matavam dentro de casa. Onde chegamos, não é? Que barbárie, né? Foi um aumento de violência, principalmente contra a mulher, né? Principalmente contra a mulher, É contra a mulher mesmo, é isso mesmo. E não é por né? acaso que as mulheres estão num movimento contínuo. Uhum, uhum, Isso que desde o ano passado, a Débora é testemunha desde o início do ano, que eu estou nessa tentativa de organizar algo coerente, algo compatível, que atinja pessoas de vários níveis. Não precisa ter letramento, não precisa. É o desejo de viver que vai reger o trabalho de crescer. uhum. Isso. É um compromisso meu. É como eu E, digo, eu já fiz tantos cursos na vida, já estudei tanto, que se eu não praticar, assim, socializando esses conhecimentos, e agora que a gente pode falar da ciência de uma forma coloquial, com imagens, né, Mônica? uhum, Então, eu não cumpriria a minha missão, né? exatamente. E muito legal essa coisa da transformação, como que a partir dessa dor, dessa dificuldade, a gente pode criar força para a transformação. É, é. Sabendo que a gente tem que ter disciplina, tem que ter aprendizado, que não é de graça, Uhum, é uma uhum, graça, mas não é de graça. uhum, Tem um compromisso, tem uma relação, não é? uhum. É isso. Uhum. Hum. Obrigada, Carmen. Então, Débora, quer falar alguma coisa? Pode botar qualquer barulho aí. Não, Não, é que às vezes a gente tosse, alguém faz barulho no cômodo ao lado e aí incomoda, né? Mas então, Carmen, me fala uma coisa, explica melhor assim, qual é o seu intuito?
O meu Para que intuito todo mundo que está aqui assistindo. é fazer um Ah, convite para você que eu vou falar na segunda parte. ah, tá. Então você ainda não falou. Não, ainda não falei. A minha ideia era dizer assim, eu estou me apresentando, né? Olha, a Mônica está dizendo como eu me apresentei com as imagens, não é? Como é que eu me relacionei com ela e ela comigo através das imagens. Então, Uhum, a da fala, do pensamento, né? uhum. Não, realmente foram muito bonitas as imagens e eu achei muito interessante que você começou contando a história das mulheres e depois você foi individualizando, né, para o corpo, como que a gente é formado de camadas, todas as partes que nos constituem, né? Foi bastante interessante esse movimento que você fez da história do grupo das mulheres para individualizar, né, para a gente se ver como indivíduo. É, Então, é, vamos aguardar a segunda parte para a gente saber. tá ótimo. Então, eu vou ao banheiro. Se vocês quiserem ir, Uhum, a gente só ir ao banheiro e voltar. tá O bom. seu nome, você que abriu a câmera agora, seu nome, Cássia, Cássia, a Clarissa, Clarissa. Abra o microfone, que aí a gente consegue ouvir. Eu acho que ela está sem voz. Ela está É, mas mônica. Pode escrever no aí, chat. pronto. Clarice, Ah, Clarice. Ok. você lembra? Clarice de Volta Redonda? Ah, não acredito. Que coisa boa. Me lembro. Olha a minha memória. Então, Clarice. Clarice fez um curso que eu fiz também. Estou concretizando, Clarice, o curso. Uhum. Eu tô vendo, eu vi, eu gostei de tudo, eu gostei das suas imagens. É que agora eu botei o óculos para mexer aqui na. Não sei mexer nesse negócio aí, eu botei o óculos para poder enxergar. Ah, tá. Pois é. Então, a gente pode construir coisas, né? E hoje, cada vez mais, socializar cada vez mais, não é? Ai, que bom, Clarice. Eu sei seu sobrenome. Tô meio esquecida com as sílabas, mas eu me lembro seu sobrenome. Não abriu. Sei mexer. Caçuriaga. Ah, eu esqueci do K. Eu ia dizer Suri, aí não, Caçuriaga. Muito bem. E entrou Uhum. a Cristina agora. Cristina, nós vamos ao banheiro agora e vamos voltar, tá? Tá ótimo. Eu também vou fazer o mesmo, então. Vai, então, tá bom.
Vai começar o jogo do Flamengo, né? Ai, eu quero assistir, mas eu não tô conseguindo. Eu quero assistir, mas eu tô trabalhando. Vamos lá, não é? Vamos continuar. Olha aí mais uma imagem. Isso é, é uma célula, né? Aliás, são duas células, não é? Um óvulo e um espermatozoide, duas células. E olha a frase que eu coloquei. Em duas palavras, posso resumir que tudo que eu aprendi sobre a vida é que ela continua. A vida continua. Os processos se repetem, só que os eventos podem ser diferentes, não é? E aí, para matar a curiosidade da Débora, eu digo para você assim: você não imagina o que eu vou falar agora. O que será que eu vou falar agora? Vocês conhecem a história do Sísifo? É um mito. Já ouviram falar? Eu coloquei essa imagem porque é uma mulher, mas é aquela imagem que é conhecida na internet de um homem levantando uma pedra para cima, para o cume de uma montanha, e aí, quando chega perto, cai de novo. Aí ele volta lá, quando chega perto, ele cai de novo, e ele passa a vida assim, tipo aquela história enxugando gelo. Então, nós podemos ficar assim se nós não ficarmos atentas à nossa vida. Se não atentarmos para como é o nosso dia a dia e que as nossas rotinas, muitas delas já não nos servem mais, a gente fica assim. E a gente pode, em ficando assim, oh meu Deus,
viver isso. Em ficar assim, enxugando gelo ou levando a pedra para cima da montanha, a gente pode viver essa vida que está aqui expressa. A aflição, a ansiedade, o vício, o sofrimento, a raiva, a tristeza, a depressão. E a minha proposta para vocês, quando eu falo disso, é mostrar que vocês podem fazer diferente, que existem recursos para fazer diferente e sair dessa repetição, porque eu tenho uma caixa de ferramentas para usarmos no corpo. Não que vamos batucar com o martelo ou cortar com o alicate alguma das nossas peles, dos nossos músculos, mas metaforicamente é um trabalho que nós podemos fazer para sair da repetição, da dor, da revivência de histórias sem sucesso, de histórias de frustração, porque nós temos essa preciosidade. O gerente da nossa inteligência organísmica. Essa é a unidade mais complexa do universo. É o cérebro. Ele capta as informações de fora e nos avisa muita claridade, um som estrondoso, um frio grande, o gelo está vindo. E ele capta também as nossas informações de dentro, como o nosso equilíbrio, o nosso desequilíbrio, nossos movimentos mais intensos, mais amplos e menos intensos, os batimentos cardíacos, o que é que eles estão nos dizendo, as nossas tensões. Então, a gente precisa saber conversar com ele e ajudá-lo a funcionar, e ajudá-lo a mandar mensagens para os nossos outros sistemas, junto com a sua orquestra, o maestro e a orquestra, o sistema nervoso. O cérebro e seu sistema nervoso é o gerente da vida. Como eu falei, a unidade mais complexa do universo que faz esse ser humano. E para isso, eu quero agora abrir a questão das nossas dores. O corpo é sensível e sofremos dores quando não cuidamos, não é? Então, quais são as dores físicas que você sente? Tensões, inflamações, fraturas, disfunções gástricas, intestinais, gastrointestinais, circulatórias, articulatórias, as disfunções do sono, as disfunções hormonais, tudo isso gera dor, gera sofrimento. E o sofrimento é físico e ele é emocional. Ele é psicológico. Por quê? Porque qualquer dor de inflamação, de tensão, de disfunção, ela vai alterar nosso humor. Qualquer alteração da produção dos hormônios vai alterar os nossos desejos. E aí vamos sofrer de ansiedade, depressão, revivências, aqueles pensamentos fantasmas,
persecutórios, aquelas desconexões. Você está onde? Você está aqui comigo? Não, viajei. Pensei lá na China agora. Disse, poxa, está me perdendo aqui. Está perdendo esse momento especial, não é? As desconexões. Ficando que nem um iceberg, mostra uma coisa, mas a parte lá de dentro, a parte interna é profunda, está escondida, né? E os sentimentos, né? As experiências de isolamento, a rejeição, são dores emocionais, que a gente chama de feridas emocionais, não só feridas físicas. O que você acredita que é a solução disso? Isso tem solução? Eu acho que, como eu já falei antes, que é a gente conhecer a gente, para oferecer para a gente mesmo, acolher a gente e oferecer um melhor tratamento, um melhor cuidado, melhores relacionamentos, melhores diálogos com as pessoas que nos ajudam, como, por exemplo, um médico, um fisioterapeuta, é, um, um psicólogo, melhores medicamentos, medicamentos menos tóxicos. Boa noite, Dilene. Meios da gente transcender esse corpo e essas relações, nos encontrando com o sagrado da vida, nos encontramos com aquilo que vai além de nós, além dos nossos encontros e que nem sabemos falar, administrar o tempo, a mudança de administrar a mudança de cidade, mudança de estado, mudança de marido, mudança de trabalho, mudança de curso. Quem quer falar? Aí, tem alguém querendo falar comigo? Ou é o som da casa? Então, essa é uma solução para vocês? Que eu falei é solução para você? Eu imagino que a solução são as necessidades, está, não é? Na busca da satisfação das necessidades pessoais, das necessidades que dependem do momento do mundo. Lembram que eu falei do mundo ilógico, não linear, mundo ansioso, mundo incompreensível? Então, a gente depende disso. A gente não é independente, a gente é interdependente. A gente pode encontrar caminhos, estratégias para ultrapassar. E para isso, a gente tem que descobrir, tem que aprender a descobrir, tem que desenvolver-se, desenvolver habilidades, tem que descobrir direitos, o direito de existir, o direito de ter necessidade, o direito de ter autonomia, o direito de ter vontades, o direito de ter sexualidade, o direito de ter opinião e o direito de estar em grupo, de se relacionar, de desempenhar, de ter funções no grupo, na comunidade e ser reconhecido. É verdade? Isso é a solução para as nossas dores? O direito de ter dinheiro, o direito de fazer dinheiro, quem ganha dinheiro é criança. A gente faz dinheiro. É verdade isso?
Então, é uma verdade? Eu queria saber se é verdade isso, se isso resolve, ajuda as dores que a gente tem todo dia. Hã? Eu não entendi quem falou. Mas aí eu vou dizer, é uma verdade minha. Assim, se vocês imaginarem a minha história, é uma história de construção, pedacinho por pedacinho. Eu quase nasci morta. Eu tive todas as doenças, todas. Eu não morri porque meus pais fizeram, como diz o outro, miséria, saindo do Nordeste até para Poços de Caldas, viu, Mônica? Para me salvar. E eu, para me salvar, ainda quis sair do Nordeste e vim morar no Rio de Janeiro, porque eu queria autonomia, eu queria ter vontade. E aí eu fui fazendo uma história de construção de mim mesma. Eu sou terapeuta porque antes eu fui cliente e porque vi que eu fui ajudada e que eu queria ajudar outras pessoas. Então, essa é uma questão muito importante para considerar o tratamento, o cuidado, a transformação de dores em satisfação. É uma história de aprendizado e de prática. Então, eu pergunto qual é a transformação que você deseja. Por exemplo, a exemplo dessa imagem, eu vou compartilhar porque ela é bastante significativa para você viajar. Então, o que você vê aí nessa imagem? Lembra alguma coisa? Sendo coerente com tudo que eu falei, todo o modo de eu pensar, falar, de eu criar toda essa narrativa, eu vou dizer para vocês que é o todo e as partes, que eu estou aqui me referindo ao todo e as partes, de dentro para fora e de fora para dentro, na construção de camadas. E assim eu criei um método de trabalho para acessar o corpo, modificar o corpo e construir prazeres e cura. E eu chamei esse método de 5 As. E aí tem uma jogada, não é? É uma jogada com a palavra as, porque são 5 fases, 5 pilares começados por A, auto, não é? Pelo prefixo auto, que significa próprio, que vai lhe dar expertise, ou seja, esses pilares são sabedorias, esses pilares são ases, lembram do as do baralho? Então, são 5 As. Eu vou citar aqui para você quais são esses As. Autoconhecimento. Autoconhecimento da autoconsciência, não é? Consciência sobre mim mesmo. Autocuidado.
da acolhimento, eu me acolhendo, da autonomia, eu tendo as minhas próprias normas. Eu tenho normas próprias, diferente do outro. Lembram da criança quando vai à praça e aí a mãe diz: vai lá ver o amiguinho. Ela vai e olha para trás. E a mãe diz: fique, tá bom. O que significa isso? Um treinamento de autonomia. A autoestima e a autoeficácia. Autoestima é uma competência que eu tenho sobre os meus valores quando eles são reconhecidos na relação com os outros. Então, a autoestima é sobre mim na relação com os outros. E isso me traz autoeficácia, ou seja, os meus processos, a minha produção é reconhecida, é potente. E a autogestão, não é? A autogestão, a liderança para influenciar a mim com essa gerência da minha regulação e aos outros. É a autogestão de todas as minhas escolhas, sejam físicas, sejam emocionais, sejam sociais, sejam espirituais, não é? Então, eu quero prometer a vocês que eu estou, não é? Eu estou oferecendo a minha experiência de ensinar para vocês aprenderem algo que desejem sobre o corpo. Também eu me comprometo em mobilizar seu corpo para funcionar melhor, em acompanhar vocês nesses processos e não deixar vocês sozinhas no processo, nessa caminhada. Usufruindo do mundo online, do conforto, da economia de tempo, economia de dinheiro, economia de espaço, não é? Estamos aqui a uma distância grande, todas duas fora do Rio de Janeiro, e estamos aqui, né? É uma grande oportunidade, né? E por isso eu, com esse método, eu quero trazer um trabalho leve, divertido, lúdico, inteligente, criativo, socializante, porque a gente vai fazer esse trabalho em grupo, com partes individuais e partes coletivas. Vocês gostam dessa ideia de um trabalho individual e coletivo ao mesmo tempo, à distância e ao vivo? À distância, mas ao vivo. E aí eu pergunto, você imagina quanto que você poderia investir nisso? Está imaginando? Quanto será que você gostaria, poderia investir num trabalho desse? Estão curiosas? Ainda eu vou lhe dizer que eu ainda vou oferecer bônus para esse trabalho, como workshop, livro, baralho, baralho terapêutico,
um encontro individual. Você imagina qual é o valor real desse trabalho? Não? Não quer arriscar um valor real desse trabalho? Então, eu vou começar a falar aqui. Quanto que seria esse trabalho se eu fosse colocar o preço real? Esse trabalho poderia ser da média para cima, não é? Da média para cima, ele poderia custar R$ 1.000 por mês, ou seja, 12.000 à vista. Mas não vai ser isso. Eu também posso dizer que ele poderia ser R$ 600 por mês, ou R$ 7.200 à vista. O que é que você acha? Aí já é razoável, né? Mas não vai ser R$ 600. Ou ainda, ele poderia ser R$ 300 por mês, ou 3.600 à vista, mas também não vai ser. Eu estou criando uma oportunidade única para mim e para vocês. E se você fizer hoje a inscrição, você vai pagar quanto? Imagina. Quanto por mês você vai pagar se você fizer a inscrição hoje até meia-noite? Se segure, porque você pode cair da cadeira quando eu falar. Então, o trabalho para hoje até meia-noite vai custar R$ 47 por mês. 12 parcelas de R$ 47 por mês. É agora. Perdeu o valor? Perdeu o valor? Preço? É valor ou é investimento? Onde é que você anda? Então, hoje até meia-noite, eu vou fazer esse trabalho. Eu tenho a impressão que eu nem esclareci assim como vai ser o programa. É um programa que eu vou fazer em 12 meses. São 12 encontros, um por mês, presencial, ao vivo, com palestras e compartilhamento, como foi hoje. Mas aí eu vou querer ouvir mais de vocês. Depois, 12 trabalhos individuais na segunda semana do mês. Na terceira semana do mês, 12 sessões de exercícios corporais. Aqui podemos fazer exercícios corporais aqui. E depois, 12 encontros de grupo, de troca numa comunidade que eu vou abrir no Facebook. Então, por isso que é um trabalho completo e com resultados garantidos, porque a gente vai checando, checando a cada vez. Não sei o que está acontecendo agora. O que, que vocês acham? Vão ou não vão me acompanhar? Está surpresa, Débora?
O preço, não é? O valor final de hoje até meia-noite é 12 parcelas de R$ 47. Clica no link e paga. Amanhã, a partir de amanhã, é 12 parcelas de R$ 67. E depois de terça-feira, vai até terça-feira, R$ 67. Depois de terça-feira, 12 parcelas de R$ 97. Aí você escolhe se você quer pagar 47 ou 97. Então, além desse, para quem se inscrever hoje, eu vou fazer um encontro individual, uma sessão individual, para fazer o alinhamento do seu mapa da vida. Ainda tem esse bônus para o dia de hoje e outros bônus que estão aqui, que vocês vão ler lá no site. Vocês vão ler com calma. Eu acho que aí no aviso de vocês tem o endereço do meu site, não é? Eu vou colocar aqui. Saiu todo com letras maiúsculas. Ah, Carmen Lemos, de psicóloga.com.br. E os bônus são os seguintes, né? O encontro individual para quem se inscreveu hoje, para quem se inscrever até a próxima terça-feira, não, quem se inscrever amanhã não tem o encontro individual, mas tem um caderno digital com a minha autobiografia e descrição do meu método, tem um livro e um baralho digital, escrevendo minha história, 365 dias de escrita terapêutica. Tem um livro digital da Daisy sobre autoconhecimento, teoria e prática. Tem uma palestra e uma roda de conversa da Conceição sobre o resgate da criança interior. Descubra a sua criança ferida, fortaleça seu adulto interior e resgate a alegria da sua criança saudável. E tem vivências online e ao vivo em grupo. Uma sobre navegando com âncoras, outra construindo pontes e outra desvendando o coração. São 3 vivências de 1h30. Então, tudo isso hoje por R$ 47. A partir de amanhã, R$ 67. Você não vai querer viver o mito do Sísifo, né? Subir a pedra, carregar a pedra, até o cume da montanha e voltar de novo com a mesma pedra, porque a pedra não vai ficar lá em cima, ela vai despencar de novo. Você vai querer ficar de fora? Vocês só riem, né? Imagine se você não entrar hoje. Imagine que aquela questão que você nunca falou para ninguém, você vai ficar com ela sem falar mais uma vez?
Eu já vi muita gente se arrepender e já vi muita gente ficar feliz. Estão rindo, né? Então, como vocês estão? A primeira palavra que sai agora, qual é? Tem alguma dúvida? Posso esclarecer. Posso esclarecer aqui, posso esclarecer no privado também. E se não tiver nada a acrescentar, completar, esclarecer, a gente pode ir finalizando, pensando no sistema solar ou no girassol. O meu método também lembra um girassol. O girassol sai procurando o sol, né? Então, essa é a intenção do desenvolvimento dessas habilidades, né? Da gente encontrar a luz, a esperança como luz. Então, vamos? Vamos ao próximo passo? Então, eu quero dar boa noite para vocês, não é? Se vocês não tiverem nada a acrescentar, tem alguma reflexão a fazer, pessoal, individual, íntima, ok? Estou à disposição para qualquer esclarecimento pessoal, tá, gente? Então, boa noite.